Doutores, vamos lá? Agora nós vamos realmente desenvolver a nossa peça. Para facilitar o desenvolvimento da peça, nós vamos trabalhar, né, com um probleminha e vamos desenvolver juntos para entendermos essa estrutura da peça processual trabalhista. Então eu trouxe probleminha para vocês, uma historinha que diz assim, olha lá, acompanha comigo. João dos Santos foi contratado pela empresa Brasil Metal Limitada, com sede na cidade de São José dos Campos, São Paulo, em 22 de fevereiro de 2012, para a função de motorista AB10, com jornada integral das 7 às 17h18, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, de segunda a sexta-feira. Em 2 de janeiro de 2016, assumiu o mandato de diretor do sindicato de classe, sendo demitido imotivadamente em 2 de janeiro de 2017, tendo recebido como último salário R$ 2.195, enquanto o piso da categoria de motorista, firmado em acordo coletivo feito entre o sindicato dessa categoria e a empresa reclamada, era de R$ 2.995, piso da categoria. Questão, como advogado, né, de João dos Santos, promover a medida judicial pertinente, pleiteando os direitos do empregado que entender devidos. E aí nós vamos apresentar, né, os fundamentos a este direito. Bom, na estrutura. Vamos lá, quando nós pensamos na peça, no desenvolvimento, né, nós vamos direto na estrutura dessa petição inicial? Não. Sempre que vocês se depararem com um problema, seja no atendimento do seu cliente, seja previamente no exame da ordem e nas peças que nós vamos desenvolver aqui, antes de começar a redigir a peça, primeiro nós temos que fazer o quê? Fundamentar, buscar os fundamentos, identificar essas partes, qualificar, né? Ter todos esses elementos para poder desenvolver, transcrever a peça especificamente. Então, se nós pensarmos, bom, o João está com um problema aí, tem demissão em período de estabilidade, tem, que mais? Que mais que ele tem? Ele tem diferença salarial para receber, né? Eu já identifiquei 2 direitos aqui do João. Como é que eu vou pleitear estes direitos? Fácil identificar, né? Na petição inicial trabalhista. Qual é a petição inicial trabalhista? Se chama reclamação trabalhista. Nós não falamos em ação trabalhista, nós falamos em reclamação trabalhista. Já identifiquei a peça. Agora eu vou o quê? Identificar sua previsão legal. Qual é? A nossa petição é escrita. Então, nós vamos utilizar o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, juntamente com a aplicação do artigo 319 do CPC, a aplicação subsidiária fundamentada no artigo 769 também da CLT. Atenção! É isso mesmo. Atenção! O artigo 769 da CLT é o primeiro artigo que vocês vão imprimir em letras gigantes, né? E colocar lá no teto do seu quarto, para a hora que você acordar no meio da noite, olhar e falar 769 da CLT. Esse eu nunca mais vou esquecer. É o que fundamenta a aplicação subsidiária do processo civil no processo do trabalho, ok? Fizemos já a fundamentação do tipo da ação. Agora eu tenho que buscar a fundamentação legal dos pedidos, né? Do objeto da minha ação especificamente. Quais são? Eu tenho que requerer a estabilidade, eu tenho que requerer a categoria diferenciada, eu tenho que requerer a diferença salarial. Então, vamos buscar no direito material, expresso na nossa CLT, o fundamento para estes pedidos. Teses e fundamentos. Estabilidade. Onde é que está prevista a estabilidade do empregado? Artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, combinado com 543, parágrafo 3º da CLT. Pedido de reintegração liminar do empregado, ele ainda está no período da estabilidade, então ele pode requerer esta reintegração ao emprego. E aí o fundamento, artigo 659, inciso 10 da CLT. Não podemos nos esquecer que quando nós pedimos reintegração,
fica a análise, né, do juiz que vai analisar o processo, ele vai verificar se é compatível o pedido, se é desaconselhável essa reintegração do empregado ao seu emprego. Então, nós sempre colocamos um pedido alternativo de que, entendendo, né, o juiz que seja desaconselhável a sua reintegração, então que seja convertido esse período da estabilidade em indenização. E fundamentamos lá de acordo com o artigo 496 da CLT e a súmula 396, inciso 2 do TST. Categoria diferenciada, artigo 511, parágrafo 3º da CLT, diferenças salariais, sobre que verbas nós vamos trabalhar, né? E os pedidos especificamente que estamos pleiteando. Então, nós já fizemos, né, toda uma amnese, vamos dizer assim, do caso, já fundamentamos e agora nós vamos reduzir a termo. A primeira observação que nós fazemos e nos atentamos à diferenciação do que nós estudamos até agora dentro do processo civil, e aí já nascem as peculiaridades do processo do trabalho, né? Especificamente é com relação ao endereçamento. Como é que eu endereço o meu pedido inicial? Eu vou utilizar, da mesma forma como nós já vimos utilizando, o excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho, da vara do trabalho e a sua localidade. Ou seja, aqui nós não falamos mais em juiz de direito, nós também não falamos em juiz federal. Não se esqueçam, apesar de nós termos dentro da Justiça do Trabalho uma estrutura, né, que é uma estrutura federal, no entanto, ela é independente, ela é Justiça do Trabalho. Tudo bem? Então, por isso que nós nos referimos, né, a juiz do trabalho, da vara do trabalho e a sua localidade. Então, o endereçamento fica excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho de São José dos Campos, estado de São Paulo. Procurem, sempre que vocês forem endereçar essa petição inicial, escrever tudo por extenso, sem abreviar nada, ok? Não vamos abreviar nada. Vamos sempre escrever excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho, da vara do trabalho, da localidade e o seu estado especificamente. Vamos deixar aquele espaçamento, né, do endereçamento até o preâmbulo da minha petição inicial. Então, nós vamos deixar um espaçamento. Que espaçamento eu uso? Olha, na prática, no dia a dia, né, você vai lá dar 14, 15 espaçamentos. E num concurso, o que eu uso? Observe o edital. O edital vai trazer as características, né, da petição que você vai fazer. Em regra, nós ficamos aí em torno de 8 a 15 espaçamentos, né, para iniciar a petição, o preâmbulo da sua petição. O preâmbulo é o que é? A qualificação das partes, o nome da ação e a sua fundamentação. Qualificação completa, reclamante e reclamado. Neste caso específico, seguindo o nosso modelinho lá, né, o nosso probleminha, então nós vamos começar a qualificação do João dos Santos, nacionalidade, estado civil, motorista, data de nascimento, filho de, lembre-se, né, precisa do nome da mãe, portador do RG número, o órgão de emissor, inscrito no CPF, número, a sua CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, o número, a série, o PIS, residente domiciliado na rua, o número, o bairro, o CEP, a cidade. Fizemos a qualificação. Por ser o advogado e procurador que esta subscreve, na prática, se você estiver fazendo a sua petição, que já tem lá no seu modelo, né, lá no seu escritório, você pode ter esses dados de endereço, número da OAB, no rodapé, tudo bem? Agora,
Se você não tem ir para um exame da ordem, né, que agora vocês estão aí, né, todos focados no exame da ordem, procurem sempre já colocar a qualificação do advogado. Ah, atenção! Falando em exame da ordem, vocês nunca vão colocar no exame dados, no desenvolvimento da sua peça, no momento do exame, dados que o problema não te deu. Você vai usar o quê? A disposição, na forma como nós estamos fazendo aqui no nosso exemplo, olha, identificar que você sabe a nacionalidade, que você sabe que você deveria colocar para qualificar a parte, a nacionalidade dele, o seu estado civil, os seus documentos, o seu endereço, tá? Você vai colocar desta forma. Se o problema, se te dá todas essas informações precisas, então você vai colocar as informações. Se ele não te dá, você vai apenas colocar a nomenclatura para identificar que você sabe fazer, você sabe o que é que tem que colocar lá naquela parte da qualificação. Tudo bem? Fizemos então a qualificação da parte reclamante. Por ser o advogado e procurador que esta subscreve, atenção, aqui, quando nós utilizamos isso, cada um vai desenvolver a sua maneira de escrever. Ah, eu tenho que escrever, Ellen, como você está colocando? Não, você vai escrever a identificação, a referência ao advogado, mas da forma que lhe seja o que mais fácil de guardar, né? Que você vai fazer de maneira automática, que você não precise parar e pensar, como é que eu escrevo aqui agora? Isso daqui automaticamente você começa a desenvolver depois. Aqui, a título de exemplo, tá desta forma. Então, por ser o advogado e procurador, que essa subscreve, né, o número da OAB, CPF, o endereço, conforme instrumento de mandato em anexo, eu tenho que fazer referência, que eu tenho procuração, vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fundamento nos artigos 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com 319 do CPC, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT, ajuizar, agora em letras maiúsculas destacadas, reclamação trabalhista pelo rito. Quando eu ajuizo, eu já vou identificar o rito da minha ação, se é ordinário, se é sumaríssimo, se é de alçada, né? Eu já tenho que identificar aqui. Contra Brasil Metal Limitada, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ, com sede. O sede é a rua, o número, o bairro, a cidade, o CEP, né? Pelas razões de fato e de direito a seguir deduzidos. Feita o preâmbulo dessa petição, então, já qualificamos todas as partes, já identificamos qual é a peça, né, o nome da peça e a sua fundamentação legal. Então, nós partimos para os dados iniciais, que aqui nós podemos destacar como preliminar ou não, né, conforme nós já havíamos falado. E o que é que eu trago aí como informações iniciais da minha peça? A questão da comissão de conciliação prévia, a questão da justiça gratuita. Tudo bem? Por que eu trago aqui? Primeiro, eu já vou pedir inicialmente a concessão desse benefício. Segundo, a questão da comissão de conciliação prévia está suspensa a sua obrigatoriedade, ainda que em caráter liminar. Mas eu tenho que informar, né, a suspensão dessa obrigação por força das decisões proferidas nas ADINs 2139 e 2160 do STF. Tudo bem? Depois, bom, agora nós já fizemos as preliminares, as iniciais, nós vamos desenvolver a nossa peça. Ah, então agora eu coloco dos fatos, do fundamento e dos pedidos? Não bem assim, né? Nós vamos fazer assim, mas de maneira diferente. Por isso que nesse modelinho que nós estamos trabalhando, vocês vão ver aí que eu deixei dos fatos entre parênteses. Por quê? Porque, na verdade, o fato, a historinha que você vai contar é o que aconteceu, a relação que foi, o vínculo que houve entre as partes, por que você está ajuizando esta ação. Você vai contar os fatos. Mas eu não coloco como fatos, eu coloco o quê? Contrato de
trabalho. E nós vamos descrever o que aconteceu. Então, eu venho e falo, né, que nada mais é do que a historinha que nós já falamos lá no início, que o reclamante foi admitido pela reclamada, a data da sua admissão, qual era a sua função, a sua jornada de trabalho, as especificidades deste contrato, como no caso ele assumiu um mandato eletivo aí de diretor sindical, a data da sua demissão, o valor do seu salário, ou da sua remuneração, né, o valor do seu último salário base aqui no caso, e as informações úteis que são necessárias para já indicar, né, quais são os pedidos que você vai desenvolver no próximo tópico. Como assim? Olha lá, nós iniciamos a nossa petição falando do quê? A data da admissão, a função, a jornada de trabalho. Depois nós informamos o quê? Que ele que ele assumiu, né, a condição aí de diretor do sindicato da classe e foi demitido num período, né, em 2/1/17, tendo recebido como último salário, piso da categoria, firmado em acordo coletivo feito entre o sindicato dessa categoria e a empresa reclamada. É essencial que eu informe aqui as datas, porque eu preciso demonstrar que eu já estou indicando que houve uma demissão que não poderia, né, em período de estabilidade. Segundo, eu tenho que informar a existência desse acordo coletivo para poder demonstrar a existência da categoria diferenciada. Então, não seria visto. Tudo bem? Contei os fatos. Agora nós vamos na fundamentação, quando nós entraríamos, né, na fundamentação jurídica dos pedidos, nós dividimos por tópicos. Por que que nós dividimos? Na verdade, dentro da fundamentação jurídica, nós falamos do fato em si, né? Já damos o direito e o pedido. Por isso que nós falamos em tópicos. Porque normalmente dentro de uma petição inicial trabalhista, dentro de uma reclamação trabalhista, nós não vinculamos apenas a um único direito, a um único pedido. Em regra, são várias questões para serem questionadas. Tudo bem? Então, nós vamos no primeiro tópico, da estabilidade do pedido de reintegração liminar. O que nós fazemos? Nós contamos aqui, olha, conforme pode ser visto, ele assumiu, né, o seu cargo eletivo e ele estava em período de estabilidade quando ele foi demitido. Onde é que está isso? A fundamentação legal, o seu direito. Está lá, artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, juntamente com o 543, parágrafo 3º da CLT. Já trouxe o direito em si, já fundamentando. E aí eu já vou, olha, demonstrado que ele estava no período de estabilidade, requer o quê? A sua declaração e, consequentemente, a sua reintegração ao emprego. Antes de finalizar, né, este tópico, nós vamos colocar um pedido alternativo com relação à reintegração. Nós vamos falar da possibilidade de conversão deste período estabilitário em indenização, fundamentando também especificamente. Tudo bem? Finalizamos, já falamos. Viram qual a primeira diferenciação que nós podemos ver? Falamos do tópico especificamente, dentro do tópico nós damos o direito e viemos com o pedido. Tudo bem? Próximo pedido é com relação à diferença salarial. Ele integrava uma categoria diferencial, mas ele não recebia o piso dessa categoria. Então, ele tem o quê? O direito a receber essa diferença salarial. O que eu falo no tópico? Isso. Né? Vou fundamentar esta minha pretensão. Demonstra, olha, ele exercia uma função, ele estava qualificado com uma função diferenciada, prevista no acordo coletivo. Então, e esta categoria diferenciada tem um salário diferente. Então, ele tem direito a perceber este salário. E, portanto, como ele não recebeu durante o período contratual, requer o pagamento da diferença salarial de todo o período com os reflexos,
né, legais aí incidentes nos seus pagamentos. Que reflexos são esses, né? Nós temos lá aviso prévio, diferença salarial, especificamente mês a mês, depois nós temos férias, 13º, verbas rescisórias, que vai implicar, aviso prévio, recolhimentos fundiários, FGTS, tudo bem? Já vou especificar dentro do meu tópico específico. Além disso, eu vou pedir o que? A retificação, correção da anotação na carteira de trabalho, o enquadramento dele nessa categoria diferenciada, que vem, eu vou pedir para que a reclamada proceda a esta retificação e não fazendo no prazo estabelecido, a própria secretaria poderá fazer, certo? Então, nós já utilizamos os fundamentos, né? Já falamos dos tópicos específicos e agora nós vamos aos pedidos. Dentro desta reclamação trabalhista, nós vamos utilizar pedidos e poderíamos falar aí em verbas pleiteadas, especificar as verbas especificamente. No entanto, se colocarmos, integrarmos, né, como pedidos, está correto. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, diga-se. Primeiro, eu estou pedindo reintegração, eu vou buscar esta liminar, para que ele seja reintegrado. Segundo, eu vou pedir o quê? O pagamento imediato das diferenças salariais, né? E o pagamento aí desse período da estabilidade, né? O tempo que ele ficou fora e seu retorno, tudo bem? Se ele for reintegrado. E após a análise dessas liminares, né? Ele vai fazer o pedido da procedência da ação. E quando nós falamos da procedência da reclamação trabalhista, nós já temos que especificar para quê? Ela vai ser julgada, eu quero que ela seja julgada procedente para quê? Para condenar a reclamada a pagar. E vamos lá especificar. Olhem lá, vamos lá, vamos acompanhar juntos. E ao final julgar a presente ação totalmente procedente para tornar definitiva a reintegração, né, do emprego ao pagamento dos salários do período de afastamento por sentença e ser convertida a reintegração em indenização, deverá reclamado ser condenado a pagar o salário desde a data da dispensa até o fim da estabilidade, o valor, eu sempre vou trazer o valor. Tá? Aquilo que possui valor, eu tenho que liquidar na minha petição. Eu não posso deixar sem valor. Aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, FGTS sobre as verbas rescisórias, multa de 40%, liberação das guias do Fundo de Garantia, liberação das guias de seguro-desemprego, indenização substitutiva, pagamento de diferença salarial de todo o período contratual, observando o piso da categoria do reclamante. Aqui no nosso probleminha falamos na condição de motorista AB10, os reflexos dessas diferenças salariais, né, sobre pagamento dos salários, 13º, férias de 1/3, FGTS, verbas rescisórias, integradas aí aviso prévio, 13º, férias proporcionais e multa rescisória. Determinar a retificação da anotação da CTPS com relação à categoria, né, do trabalhador. Aqui, nós falamos dos pedidos dentro, né, quando nós especificamos essas verbas. E nós abrimos um tópico diferenciado a mais dentro da nossa petição trabalhista, que são os requerimentos finais. Dentro dos requerimentos é que nós vamos pedir a notificação da parte reclamada para comparecer à audiência. Notificação, eu ouvi isso? É notificação? Não é citação? Não, não é citação, é notificação. Lembram-se? Nós falamos na aula anterior? Nós temos, dentro do processo trabalhista, a utilização do termo notificação. A parte reclamada, ela é notificada, ela não é citada para conhecimento da ação. O único momento que ele utiliza a citação é no processo de execução. Tá, na execução dessa sentença, ok? Então, nós vamos colocar lá o requerimento da notificação da reclamada para que compareça à audiência,
né? Já é designada a audiência dentro do seu procedimento, né? A parte vai para a audiência, o juiz, o próximo passo é a audiência trabalhista. Então, a parte é notificada para comparecer. A parte reclamada é no momento da audiência que ela apresenta a sua defesa, tudo bem? Então, a compareça à audiência que for designada, querendo a presente defesa sobre os efeitos da revelia, né, olhem lá, e confissão, quanto à matéria de fato. Com a procedência da presente ação, a condenação ao pedido, com atualização monetária e juros, conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, que foram pleiteados lá na preliminar, protesto de provas, protesto provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, sem exclusão de qualquer um deles, especialmente depoimento pessoal do reclamante, né, e tudo mais que for necessário. O valor da causa é essencial e é isso que está determinando o meu rito processual utilizado, certo? E sendo estes os termos em que pede deferimento, data, local, advogado e assinatura. Pronto, fizemos a nossa estrutura, a nossa peça, né? Foi fácil, não foi? É linda, não é? Ah, a petição trabalhista ela é linda. Bom, Ellen, olha, realmente ela tem algumas coisinhas, assim, a estrutura, a base, ela é um pouquinho, aparentemente diferente. Mas é só questão do que de se acostumar. Você vai ver que ela se torna muito mais fácil, é muito mais coerente. Outra questão que eu tenho que me atentar no desenvolvimento da minha peça, que ela seja uma peça objetiva, tá? Por quê? Porque não existe despacho inicial na sua reclamação, no seu pedido inicial, a não ser que você tenha um pedido aí de uma antecipação, tudo bem? Uma tutela de urgência, uma tutela provisória. Mas não sendo este o caso, sabe quando o juiz vai ver a sua petição inicial? Na audiência. Na audiência! Na audiência. E ele vai o quê? Analisar naquele momento. Então, você não tem que ficar escrevendo, escrevendo. Não, seja objetivo, porque na audiência, as audiências são marcadas de 20 em 20 minutos. Audiências unas, tá? Audiências iniciais são apenas o quê? 5 minutos, 10 minutos. Na prática, nós vemos em 5 minutos. É aquele momento que ele viu. Então, você tem que ser objetivo, claro, objetivo para que ele visualize a sua peça, veja o que é que você está pedindo e já o quê? Já analise e tenha condições aí de conduzir a sua audiência, tudo bem? Da melhor forma possível. Então, tem que ser muito objetivo. Esta petição que nós fizemos uma petição de rito ordinário, tá? Aqui pelas características do probleminha que nós desenvolvemos, seria uma peça de procedimento ordinário. Ah, mas e se fosse um procedimento sumaríssimo? Ela teria o mesmo desenvolvimento? A estrutura é a mesma, tá? O que é que vai modificar? A sua fundamentação legal, onde nós vamos tratar lá, né, além do 840, parágrafo 1º, nós vamos cumular com o 852A a 852.1 da CLT, tudo bem? O que vai diferenciar, lembra-se lá dos requisitos, né? Eu posso sempre pedir apenas pelo valor da causa a característica de sumaríssimo? Não, aqui vem a exceção à regra. Nós temos lá, em casos em que a administração pública é a parte reclamada, né, seja ela direta, autárquica ou fundacional, ela necessariamente não pode ser, necessariamente ela vai ter o seu procedimento ordinário, tudo bem? Ela não pode ser pelo rito sumaríssimo, ainda que o valor seja. Outra peculiaridade, se eu precisar de citação por edital da parte reclamada, eu não posso usar o procedimento sumaríssimo. Eu vou sempre ajuizar pelo procedimento ordinário, tudo bem?
Outra característica é com relação ao seu andamento, testemunhas, né, que existe aí uma certa limitação ao número de testemunhas. No caso, só poderia levar 2 testemunhas a cada lado no procedimento sumaríssimo, enquanto no procedimento ordinário eu posso levar 3 testemunhas cada lado. E a celeridade em si, outra característica, a sentença, fica dispensado o relatório, né? São peculiaridades do processo. Mas a estrutura, endereçamento, competência, né? Tudo mais, é lógico que nós utilizamos a mesma estrutura que nós já desenvolvemos. Tudo bem? Fizemos a nossa inicial. E agora? Posso distribuir? Pode, mas antes você tem que instruir com os documentos, né, para fundamentar o seu pedido. Que documentos devem acompanhar a sua petição inicial? Bom, primeiro, procuração, declaração de pobreza, né, se foi pleiteada, a cópia dos documentos pessoais, comprovantes de residência, cópia da carteira de trabalho, a anotação desse contrato de trabalho, a cópia específica daquele contrato de trabalho, da sua anotação, início, extinção. E todos os documentos mais se tornam necessários a fundamentar a sua pretensão. Vamos lá, no nosso caso aqui, que nós desenvolvemos, nessa peça que nós fizemos, quais foram os pedidos? Estabilidade e diferença salarial. Isso. Como é que eu demonstro que eu tenho estabilidade? Pela minha eleição, pela minha nomeação de diretor sindical. Então, eu tenho que levar a nomeação e a posse dessa condição de diretor sindical. Além disso, eu preciso levar o quê? O meu recibo de pagamento, né, do meu reclamante, e a cópia do acordo coletivo onde dá o valor do seu salário diferenciado, que o enquadra com categoria diferenciada. Certo? Tudo isso é documento necessário para fundamentar aquilo que eu estou falando, né? Neste caso aqui, nós estamos tratando de 2 questões que têm prova documental. Tudo bem? Então, nós já vamos apresentar essa prova documental. Assim, instruída, eu vou distribuir a minha petição inicial pelo processo, né? Pelo peticionamento eletrônico. As varas do trabalho, elas estão totalmente digitais, então nós vamos fazer a distribuição pelo procedimento eletrônico, vai ser designada a audiência, da qual a parte será intimada, e a parte reclamada também será intimada para comparecer na data e o local. Tudo bem? Linda? Tenho certeza que vocês adoraram, acharam assim, um máximo. É linda demais. Tudo bem, doutores? Não saiam daí. 2 minutinhos para tomar uma aguinha, dar uma respirada. E agora eu vou deixar que no próximo bloco nós vamos tratar do probleminha que vocês vão desenvolver, tá? Para depois cumprir a atividade relacionada a esta aula. Até já!